Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, acabamos de assistir a cena em que o círio pascal é apagado e retirado do altar. O círio representa o Cristo ressuscitado. Esteve conosco desde a vigília da Páscoa até hoje. E hoje, na festa da Ascensão, nosso Senhor já não está mais fisicamente conosco, sobe aos céus. Por isso o círio, que representa o Cristo ressuscitado, sai da vista dos fiéis, simbolizando o Cristo que agora está sentado à direita de Deus Pai. Os senhores sabem que nós celebramos a festa hoje, na verdade a festa é na quinta-feira, e a festa da Ascensão é dia de preceito na igreja. Por isso que no Brasil, não sendo feriado, a festa é transferida para o domingo, para que os fiéis possam cumprir o preceito no domingo. Então hoje nós cumprimos dois preceitos, o preceito do domingo e o preceito da festa da Ascensão do Senhor. Essa festa em que nós celebramos o dia glorioso em que Jesus Cristo, na presença dos seus discípulos, subiu por vontade própria, 40 dias e depois de ter ressuscitado, subiu aos céus. E como nós rezamos no credo, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus subiu aos céus, meus amigos, por três motivos. Ele subiu para tomar posse do reino eterno, que ele conquistou com a sua morte. Subiu para preparar o nosso lugar no céu. E subiu para enviar o Espírito Santo aos seus apóstolos. Nós, da nossa parte, para celebrarmos dignamente a festa da Ascensão, nós devemos fazer três coisas também. A primeira é adorar Jesus Cristo nos céus, adorar o mistério da ascensão do Senhor. A segunda maneira de nos prepararmos é desapegando inteiramente o nosso coração dos bens deste mundo e aspirar o paraíso. Já que, subindo aos céus, Jesus vive eternamente no paraíso, e Jesus é o nosso maior bem, está lá, nós não devemos desejar nada mais, viver para nada mais que não seja para estar com Ele no paraíso. Então, adorar a ascensão de Jesus, desapegar o nosso coração dos bens deste mundo, e por fim, tentar imitar Jesus Cristo, para que um dia nós possamos estar com Ele na glória. Essas são as maneiras de viver bem o mistério da ascensão. Adorar Jesus nos céus, desapegar o nosso coração dos bens deste mundo e tomar a resolução de imitar a Jesus para um dia estarmos com Ele no céu. Isso é o que nos ensina a Santa Igreja, meus caros. Mas vejam, com muita frequência, os fiéis católicos não sabem falar sobre a festa da Ascensão do Senhor. Se eu fosse um pouquinho mais carismático, escolhesse alguém dentre aqui, chamasse aqui na frente agora e perguntasse: por que motivos a festa da Ascensão é importante? Saberiam me responder? Saberiam os senhores dizer por que motivo a festa da Ascensão é tão importante na igreja? Bom, eu acabo de dar os três motivos. E o primeiro deles eu dizia, porque Jesus Cristo subiu aos céus para tomar posse do seu reino. Jesus é Deus. O reino, enquanto Deus, já era dele. Claro, Deus habita nos céus, os céus é de Jesus Cristo porque Ele é Deus. Mas na sua humanidade, Jesus Cristo mereceu o reino dos céus. E hoje é o dia que Ele toma posse desse reino dos céus, também na sua humanidade. A humanidade de Cristo entra nos céus. É a primeira vez que a humanidade entra nos céus. Não havia um ser humano no céu ainda. E Jesus Cristo, sendo Deus e homem, entra nos céus, homem, hoje. E aí ele toma posse daquilo que ele mereceu pela sua paixão e morte na cruz, pela obra que ele cumpriu. A recompensa da humanidade do Cristo é, claro, o próprio céu. E assim Jesus foi elevado hoje acima dos anjos e acima de toda criatura para ser Senhor, não só Deus na sua divindade, mas também na sua humanidade, de toda a criação, e ser Senhor de toda a glória. Vejam que bonito. Para sempre, a humanidade de Jesus estará unida à sua divindade. E no dia da sua ascensão aos céus, é justamente o dia em que ela toma posse desse céu.
O corpo glorioso e ressuscitado de nosso Senhor hoje abre a toda a humanidade as portas do paraíso. Jesus Cristo, meus amigos, nos ensina a nossa fé, foi o primeiro homem a entrar no céu. Então quer dizer que até lá, até hoje, os patriarcas, os santos do Antigo Testamento, os justos, São José, esperavam no limbo o momento em que Cristo os traria para o céu. E hoje é esse dia. Se nós não sabemos nos alegrar, pense na alegria de São José, pense na alegria de Adão e Eva, pense na alegria de Moisés, os patriarcas, ao ver Jesus hoje levá-los ao céu. Jesus Cristo é o primeiro a entrar na sua humanidade e toda a corte dos santos do Antigo Testamento vai com ele. Por esse motivo, em primeiro lugar, a festa da Ascensão é tão importante, porque é o dia em que a humanidade entra no céu, a humanidade do Cristo e junto dela os demais que aguardavam esse momento. E justamente pelo fato da humanidade agora entrar no céu é que existe um segundo motivo pelo qual a Ascensão é tão importante, que é este, que Jesus Cristo subiu aos céus para nos preparar um lugar a cada um de nós. Jesus subiu aos céus agora para preparar o nosso lugar. A todos nós, homens e mulheres de boa vontade, que vivem na graça de Deus, que morrem na graça de Deus, haverá um lugar no céu esperando, depois que nós também completarmos a nossa vida aqui nesse mundo. Para cada um de nós haverá esse lugar. Jesus Cristo foi prepará-lo. Então esse é o segundo motivo pela qual a festa da Ascensão é tão importante. E o último motivo, o terceiro motivo, e é esse que eu gostaria de frisar, é que por subir aos céus, ao subir aos céus, nosso Senhor promete que Ele vai enviar o Espírito Santo. Antes mesmo ainda de enviar o Espírito Santo, tem uma coisa belíssima que acontece. É que ao subir aos céus, Jesus diz, agora terminou a minha parte, e começa a parte da Igreja Católica. A partir de agora, são os meus apóstolos que continuarão a minha obra. Ao subir aos céus, Jesus dá início ao chamado tempo da Igreja Católica. Um tempo que só terminará no fim do mundo, quando Ele voltar. Até lá, será o reino e o tempo da Igreja Católica. Esse tempo iniciou-se com Jesus quando Ele subiu aos céus. Vejam, perguntem-se, quais foram as últimas palavras que Jesus disse? Eu acabei de ler no Evangelho aqui. Quais foram as últimas palavras que Nosso Senhor disse quando subiu aos céus? Jesus disse aos apóstolos, ide e ensinai todas as nações. Quem crer em vocês, será salvo. Quem não crer, será condenado. A última palavra de Jesus é condenado. Jesus, o paz e amor, não existe. Nosso Senhor deixou muito clara a condição para ir para o céu. É se colocar no reino que Ele instituiu, a Santa Igreja Católica. Quem crer em vocês, apóstolos, será salvo. Quem não crer, será condenado. Jesus subiu, mas deixou a Santa Igreja. E de uma certa maneira, a festa da Ascensão esmaga então aquilo que nós podemos chamar de recalque protestante. A festa da Ascensão, ela destrói, vamos dizer assim, a inveja demoníaca que sentem todas as seitas em relação à Igreja Católica. Porque hoje, e é motivo de glória e triunfo para nós cristãos, isso sempre fez a glória do homem, sobretudo do homem medieval, e continua fazendo de quem tem fé. Na sociedade isso era muito claro. A ordem que Jesus Cristo deixou no dia da sua ascensão confirma que Ele escolheu e fundou sim uma sociedade em seus apóstolos. Jesus escolheu seus apóstolos e deixou Pedro como responsável por essa sociedade. Jesus fundou sim uma igreja, fundou sim uma sociedade. E o que recalca e faz inveja aos protestantes é que Jesus não disse para Lutero ficar no lugar e ficar responsável por essa sociedade. Jesus não disse para o Valdomiro Santiago, para o Edir Macedo, para o rei da Inglaterra, chefe da igreja anglicana, não disse para a irmã Nair do Instagram. Jesus não disse para nenhum desses. Jesus disse para Pedro ficar responsável pela sociedade dele. E o Papa é Pedro, é o sucessor de Pedro. Nosso Senhor inicia com a sua ascensão o tempo da Santa Igreja. E justamente
Como é que a igreja ia se construir sobre homens como Pedro, que negaram 3 vezes Jesus? Ou os medrosos dos apóstolos que fugiram na hora da cruz? Foi justamente para que eles tiverem força e coragem de anunciar o reino de Deus, de converter a humanidade, de pregar o evangelho aos 4 cantos da terra, que nosso Senhor prometeu que ele subiria aos céus e enviaria o Espírito Santo, para dar força e para fazê-los lembrarem-se daquilo que Jesus ensinou, para que eles também pudessem ensinar. Então percebam, meus amigos, que tem uma ligação muito forte entre a festa de hoje, a da Ascensão, e a festa do domingo que vem, a festa de Pentecostes. Jesus sobe aos céus hoje para enviar o Espírito Santo no Pentecostes, para ele dar força à Igreja Católica. Por isso o Espírito Santo é a festa do batismo da igreja. A igreja foi batizada no Espírito Santo. E aqui nós temos que lamentar com bastante pesar que a maior parte dos cristãos não sabe dar valor à festa de Pentecostes. Quando que a festa de hoje, a Ascensão, nos prepara ao Pentecostes. O dia em que a igreja recebe o Espírito Santo, para que ela não tenha medo, não se acovarde no mundo, para que ela tenha a lembrança da doutrina que Jesus Cristo ensinou. O Pentecostes é tão importante, meus amigos, que ele é uma das 3 festas mais importantes da igreja. É o nascimento, vamos dizer assim, da Santa Igreja. E aí a igreja nos pede, no Catecismo de São Pio X, por exemplo, que nós iniciemos no dia de hoje, na verdade na quinta-feira, quando era a festa da Ascensão, um tempo de preparação verdadeira para a festa de Pentecostes. Então eu também lhes convido, nesses irmãos caríssimos, a iniciarem, se não começaram, um tempo de preparação ao Pentecostes. Preparem-se para o domingo que vem, como os apóstolos se prepararam no cenáculo, depois que Jesus subiu aos céus. Como bons católicos, vocês sabem. Ele subiu, o que aconteceu depois? Eles foram para o cenáculo, ainda tinham um pouco de medo dos judeus, e esperaram no cenáculo o envio do Espírito Santo. Nosso Senhor também mandou isso. Esperaram lá. E que sentimentos eles tinham da ascensão até o Pentecostes? Esses são os sentimentos que devem nos preparar à festa do domingo que vem. Primeiro sentimento para se preparar bem para o Pentecostes: recolhimento. Recolhimento. Os apóstolos, junto da Virgem Maria, se recolheram em Pentecostes. E se a gente fizesse essa semana um esforço de recolhimento? Um esforço de recolhimento. Sair um pouco menos, usar um pouco menos os lazeres, talvez a internet, alguma coisa. Não que seja pecado aqui sair e tudo mais, ninguém está obrigado a fazer algum tipo de penitência nesse sentido, mas de recolher-se um pouco, meditar um pouco mais, pensar um pouco mais no grande feito do Pentecostes e da Ascensão. Recolher-se um pouquinho. É triste porque o Pentecostes vai chegando e as pessoas vão se preparando para o Pentecostes, quem se prepara, quase como se fosse se preparar para um show de tecnobrega. É vigília com exagero sentimentalista, com bateria, com pseudo-orações em línguas, pseudo-repouso no Espírito Santo, é histeria religiosa, e no fundo falta o sentimento que melhor animava os apóstolos na preparação para a festa de Pentecostes: recolhimento, recolher-se e, por fim, rezar. É um tempo de oração essa semana. E aqui vale muito a pena, então, fazer novenas ao Espírito Santo. Quem não começou, que comece agora. Acompanhe, faça alguma resolução, quem sabe rezar o Veni Creator todos os dias, o Vinde Espírito Santo, todos os dias até Pentecostes. Porque é tempo de oração. E vejam, o Espírito Santo veio para dar força aos apóstolos, porque eles tinham medo de anunciar o Evangelho, faltava coragem. Então, meus caros, esse medo que a gente tem na vida espiritual, essa é a semana de quebrá-lo. Sabe esse desânimo que vem? Poxa, eu luto contra tal pecado, e parece que eu nunca saio dele. Eu me confesso, na semana seguinte eu caio. Eu me confesso, pois bem, eu sou fraco. Então peça nessa semana a força ao Espírito Santo. Peça nessa semana que o Espírito Santo lhe dê o dom da fortaleza, que ele lhe faça viver. Você já recebeu no batismo, na crisma. Peça ao Espírito Santo que lhe faça viver na fortaleza. Peça a ele que lhe dê coragem. Se você sabe que vai cair e tem medo por covardia de combater esse pecado, pois peça coragem.
Reze nessa semana pedindo aquilo que só o Espírito Santo pode nos dar, a santificação. E vejam, se os apóstolos e Nossa Senhora, da quinta-feira até o domingo de Pentecostes, ficaram no cenáculo esperando o Pentecostes, quer dizer que eles ficaram 9 dias. Foi a primeira vez na história da igreja que se rezou uma novena, 9 dias de preparação à festa de Pentecostes. Por isso, a novena de Pentecostes é na igreja mais importante, sem dúvida alguma, é a mãe de todas as novenas. É o dia, é o tempo de realmente nos prepararmos e pedir ao Espírito Santo. Aquilo que não vai bem na nossa vida espiritual, aquilo que é um problema na nossa vida, peçamos ao Espírito Santo nessa semana que nos converta. Quem não está fazendo, não digo que não tem problema, mas então que comece a partir de hoje, faça algo. Mas como bons católicos, não deixemos passar em branco a preparação para a festa de Pentecostes. Na missa de hoje, meus queridos amigos, rezemos a Deus para que Ele nos faça dar o verdadeiro valor que a festa de Pentecostes merece ter em nossas vidas. Que ao contemplarmos Jesus que sobe aos céus na sua ascensão, saibamos pedir que Ele mesmo envie o Espírito Santo sobre nós e sobre sua igreja. Clamemos, meus caros, nos próximos dias, vinde Espírito Santo. Enfim, meus amigos, com recolhimento e verdadeiro espírito de oração, preparemo-nos para a sacrossanta festa do envio do Paráclito. E que durante essa missa, no silêncio do rito tradicional, saibamos responder: o que eu farei para preparar-me bem para celebrar a festa de Pentecostes? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.